Bruno Gomes apresentou a sua recandidatura à Câmara de Ferreira do Zezer pelo Partido Socialista. O Hotel Casa do Adro foi palco para a sessão de apresentação, uma sessão presidida por José Luís Carneiro, secretário-geral do PS. Com o mote 4 anos que fizeram a diferença, Bruno Gomes olhou então para este percurso enquanto autarca e projetou um possível segundo mandato no registro, onde ganhou ênfase à aposta na melhoria das condições da educação e ainda na capacidade para atrair investimento. A Hertz marcou presença nesta sessão, altura em que Francisco Oliveira, presidente da Juventude Socialista de Ferreira do Zezer, mandatário também da Juventude nesta candidatura, falou em pessoas que se chegam à frente nos tempos mais difíceis, num tempo em que é necessário ouvir precisamente a população. Isto é mais do que um momento para fazer de apresentação de uma candidatura, é uma demonstração de que queremos continuar a fazer este caminho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 4 anos, de que queremos continuar a fazer a diferença e a fazer diferente, com ambição, com visão, com dedicação por Ferreira, mas também por todos os ferreirenses de todas as freguesias. Naturalmente quero começar aqui por destacar o trabalho exemplar do José Casanova, que tem vindo a fazer enquanto Presidente da Assembleia Municipal, soube dirigir os trabalhos com elevação, com dignidade, mas também com frontalidade e proximidade, inclusive em alguns momentos difíceis na própria Assembleia, que todos nós de vez em quando assistimos, mas ele soube falar com as pessoas e, acima disso, ouvir as pessoas e procurar resolver os seus problemas. E isto não sou só eu a dizer, aqui entre nós, não passou despercebido porque a nossa Assembleia Municipal acabou por ser distinguida também pela Associação Nacional de Assembleias Municipais pelas boas práticas. Isto é um motivo que nos deveria orgulhar a todos. Por isso, acho que nestes próximos 4 anos o professor José Casanova é a pessoa mais que indicada para continuar a fazer este trabalho e queria pedir uma salva de palmas também aqui ao professor José Casanova pela elevação. Mas neste momento permitam-me falar não só enquanto mandatário de juventude ou coordenador da JS, mas também enquanto um jovem de uma terra do interior, inconformado e sobretudo um chato nestes últimos 4 anos, e o Bruno sabe disso. Mas também sou chato é por um bom motivo, é porque eu reconheço no Bruno, reconheço em toda a sua equipa, nos autarcas, a capacidade de fazer diferente e de dinamizar o nosso concelho. E estes últimos 4 anos os jovens foram efetivamente ouvidos. É preciso ter políticos locais que ouçam a juventude. Dou o exemplo, a gratuitidade do campo de futebol sintético aqui atrás de nós, foi uma conquista que nós reivindicámos e que se concretizou. A criação de um festival diferenciador que ocorreu há umas semanas atrás, precisamente neste jardim aqui, o Festival Z. A celebração do 25 de Abril no nosso concelho, uma coisa que até à data era rara. A criação da Assembleia Municipal Jovem, por exemplo, a requalificação de Dornos, avançar com a criação de um orçamento participativo no nosso concelho, o apoio à Associação de Estudantes na sua regularização no IPDJ, por exemplo, e até aquelas pequenas grandes vitórias, como por exemplo este copo reciclável, que eu trouxe precisamente por causa disto, que também representa o compromisso do município, não só com o futuro, mas também com o meio ambiente. Mas também há algo que importa dizer com toda a clareza. Não foi preciso chegar ao ano de eleições para começar a colocar-se betão, começar a colocar-se alcatrão ou até calçada, nem foi preciso fazer a maior omelete do mundo, meus amigos. Aquilo que eu digo é que, nestes últimos 4 anos, com os poucos jovens que nos deixaram, arregaçou-se as mangas, colocou-se as mãos na massa e fez-se das tripas coração, como se costuma dizer. E conseguiu-se captar mais de 20 milhões de euros em investimento para colocar esse investimento em prática no nosso concelho. Nova escola Pedro Ferreiro, queremos uma educação de qualidade no nosso concelho, a requalificação do nosso centro de saúde, a construção de 55 habitações a custos controlados e a requalificação de outras 8. O apoio contínuo às nossas associações e às nossas empresas, a requalificação da Praia Fluvial da Bairradinha e a requalificação e musealização da Torre de Dornos. E, amigos, para terminar, digo o seguinte: este é o caminho certo, é um caminho feito com proximidade e com rigor, porque nestes últimos 4 anos o poder autárquico não se fechou em gabinetes. E nós vimos isso ao longo destes últimos 4 anos. Esteve na rua, esteve junto das pessoas, para falar com as pessoas, mas acima disso ouvir as pessoas e responder às suas necessidades. E não é à toa que o Bruno tem este hábito de dar o seu contacto pessoal a toda a gente do concelho, e eu reparo muito daquilo que lhe sai do corpo. Abdica muito o seu tempo pessoal, o seu tempo familiar, muitas vezes, para estar com as pessoas, para ouvir as pessoas, para fazer o trabalho autárquico. E abdica muito o seu tempo familiar, muitas vezes, sair de casa de manhã cedo e chegar a casa e ter a família toda a dormir. Amigos, se isto não é alguém que está completamente comprometido com o nosso concelho e com a sua população, então eu não sei o que é que será. Deixo este último desafio
Naturalmente o slogan 4 anos que fizeram a diferença, aquilo que eu digo é: se acham que 4 anos fizeram a diferença, imaginem 8. Por isso, como eu costumo dizer, para a JTS, uma juventude que marca presença faz a diferença. Estes últimos 4 anos, esta equipa, seja na Câmara, seja nas juntas, fizeram a diferença porque marcaram presença. Por isso, dia 12, vamos dar uma vitória a este projeto, vamos dar uma vitória ao PS, mas acima disso vamos dar uma vitória a Ferreira e aos ferreirenses. Viva o PS, viva a Portugal e acima disso, viva Ferreira do Zézer! José Casanova é recandidato à Assembleia Municipal de Ferreira do Zézer. Na sua intervenção, também quis olhar para este recente percurso de 4 anos, onde destacou a capacidade demonstrada para fazer mais e melhor. Ao contrário de outros que andam por aí, nunca tive ambições políticas ou senti uma vontade dominante para o exercício de cargos desta natureza. Há 4 anos iniciei com a equipa de Bruno Gomes um projeto de mudança e um percurso em que foi demonstrada a capacidade de fazer e de fazer melhor. E mais. Quando andam por aí saudosistas de uma Portugalidade desenhada a preto e branco, quando se planta a intolerância, quando se esquece a miséria de uma penosa existência sem futuro, que levou tantos a dar o salto para a imigração, quando se procuram naqueles que são diferentes as culpas para todos os males, quando se esquece a mortalidade infantil, a tuberculose, o raquitismo, a falta de assistência médica, a censura, o analfabetismo, a violência doméstica e as prisões por se pensar de forma diferente, quando se esquece a inexistência de liberdade, quando se pretende branquear a ditadura, seria um ato de completa cobardia não apresentar uma candidatura a um novo mandato. A democracia não é um valor pelo qual se possa deixar de lutar. Hoje, como há 4 anos, apresento-me numa nova tentativa de merecer a confiança dos ferreirenses como independente. Independente, mas não indiferente. Certo de que a ética e a decência são indispensáveis à vida política e comprometido com os valores de Abril. A nossa Assembleia Municipal, nestes 4 anos de mandato, foi premiada por 2 vezes com prémios nacionais da ANAM, como já foi referido. No nosso trabalho em prol do desenvolvimento dos ferreirenses, criámos uma Assembleia Municipal jovem e outra sénior, promovemos junto ao agrupamento escolar um dia com a Assembleia Municipal, descentralizámos as nossas reuniões pelas sedes de freguesia, aproximámos-nos dos cidadãos e fizemos da transparência o nosso lema. Inovação, modernidade, respeito mútuo, decisões debatidas e muitas vezes consensuais ficaram patentes para todos os cidadãos. O nosso Conselho optou pela proatividade em detrimento do imobilismo. Tem uma estratégia de captação de fundos, de produzir e candidatar projetos, de procurar catapultar a inovação e de investir no futuro. Sr. Secretário-Geral, apelo à sua experiência autárquica para lhe pedir que se junte à proposta da ANAM e mude e melhore a Lei 75 de 2013, criando ciclos eleitorais de 6 anos, renováveis por outro período igual, assim desfazendo a política local dos ciclos eleitorais nacionais, permitindo a eleição do presidente candidato cabeça de lista mais votado pela Assembleia Municipal, facilitando executivos monocolores ou de coligação, vereadores com pelouros e reforço das Assembleias Municipais. Há 4 anos, as escolhas eleitorais eram superadas por um vento de mudança, embora muitas vozes anunciassem desgraças múltiplas associadas a essa mudança. Hoje, as escolhas estão facilitadas. Após 4 anos que fizeram a diferença e em que a mudança foi significativamente positiva, as escolhas são diferentes. Quanto a Ferreira do Zézer, vamos continuar na nossa senda de melhoria do nosso concelho, fomentando o seu desenvolvimento sustentável, lutando para que este desenvolvimento atinja todos os cidadãos, sem exceção. Vamos continuar a fazer e a fazer melhor e vamos continuar a provar diariamente as nossas capacidades, por forma a que o próximo mandato de Bruno Gomes deixe
uma marca ainda mais significativa no nosso concelho. Viva Ferreira do Zezer, viva Portugal! Outra das presenças foi Hugo Costa, presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, que se mostrou profundo conhecedor do concelho de Ferreira do Zezer e fez questão de recordar-se aquilo que o território era há 4 anos. Começo, naturalmente, enquanto presidente da Distrital do Partido Socialista, por saudar o nosso secretário-geral, José Luís Carneiro, pela presença em Ferreira do Zezer, neste belo concelho do norte do distrito de Santarém. Ainda hoje, eu e ele estaremos num concelho a cerca de 80 km de distância, também neste distrito, demonstrando por isso a proximidade e a forma como está ao lado dos nossos candidatos e dos candidatos do Partido Socialista. Por isso, peço-lhe também uma grande salva de palmas para ele. Cumprimento o nosso Presidente de Câmara Municipal, o Bruno Gomes, Presidente da Conselhia do PS Ferreira do Zezer, meu amigo há longos anos, há longas décadas, companheiro de um ciclo político comum, fizemos um percurso conjunto desde a Juventude Socialista e é bom ver-te como Presidente da Câmara Municipal de Ferreira. Não és só um dos meus melhores amigos na política, és mesmo um grande Presidente da Câmara Municipal. E tenho a certeza absoluta, vais ser reeleito Presidente da Câmara Municipal para um novo ciclo de 4 anos. Saudar também o professor José Casanova, Presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer. Eu próprio também sou Presidente da Assembleia Municipal do Concelho aqui, imediatamente vizinho. O José Luís Carneiro também já foi Presidente da Assembleia Municipal de Baião. E quanto bom é o Partido Socialista ter pessoas com a dimensão cívica e com a dimensão também de conhecimento e de experiência de vida, como o professor José Casanova, a serem presentes nas Assembleias Municipais em cada um dos nossos concelhos. Por isso, agradecer por a disponibilidade, por dar a cara pelo Partido Socialista, por dar a cara pela cidadania, neste que é o seu concelho. Caras e caros amigos, saúdo também os nossos presidentes de junta, que serão recandidatos, todas as pessoas que são candidatas em cada uma das freguesias e todos os amigos aqui do Concelho de Ferreira do Zezer. Eu conheço bem o Concelho de Ferreira do Zezer, venho a Ferreira do Zezer a convite do Bruno, certamente quase uma vez por mês, participo ativamente nas atividades que o Bruno me convida, participei ativamente na sua campanha há 4 anos, até com visitas semanais. Fui seu apoiante na sua candidatura difícil de 2017, estive ao seu lado desde a primeira hora e sei bem o que é que este concelho era há 4 anos atrás. Era um concelho que era o pior do distrito em aproveitamentos de fundos comunitários. Hoje é um concelho que aproveita os fundos comunitários, como bem já que foi dito, e também os nossos cartazes na rua dizem. Isso é um exemplo, entre outros. Também a forma como colocou a qualidade de vida. A aposta também no ambiente, a aposta no desporto, a aposta na juventude, a aposta na participação, a aposta em cada uma das freguesias. Também saber, junto do Poder Central, chatear, quando é necessário chatear, para reivindicar mais por Ferreira do Zezer. Porque se há coisa que o passado nos ensinou, era que em Ferreira do Zezer não nos chateiem muito, porque está tudo bem e quanto menos se falar, melhor. Era esse o espírito de Ferreira do Zezer. Hoje é um espírito completamente diferente. E por isso, tenho a certeza absoluta que os ferreirenses vão saber, no próximo dia 12 de outubro, escolher. E a escolha é muito clara. A escolha é de quem, ao longo dos últimos 4 anos, mudou o concelho de Ferreira do Zezer. E, por outro lado, temos a escolha de quem há 4 anos foi um candidato claramente derrotado e que os ferreirenses já disseram que não, já deram cartão vermelho. Por isso, caras e caros amigos, caras e caros camaradas, não tenho grandes dúvidas qual será a opção dos ferreirenses. É uma opção pela continuidade, pela esperança, e o Bruno, isso significa uma nova forma de fazer política, uma política próxima, alguém sempre com as portas abertas, alguém que dá o seu número de telefone, alguém que colocou questões tão simples como dignificar o dia do Concelho, colocar celebrações no 25 de Abril, fazer assembleias municipais descentralizadas, como bem disse aqui o professor José Casanova. Todas estas questões que são muito simples, mas são básicas de participação cívica. Mas, ao mesmo tempo, com o grande investimento na escola Pedro Ferreiro, o grande investimento dos últimos anos que também é realizado em Ferreira do Zezer, mas também na praia fluvial, também no turismo. Por isso, Bruno, certamente os eleitores de Ferreira do Zezer, os ferreirenses, saberão, no próximo dia 12 de outubro, renovar
esta maioria absoluta que te permite governar ao longo dos 4 anos, com uma nova maioria absoluta para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para cada uma das freguesias. Bruno, até o próximo dia 12 de outubro, o caminho é só um. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguirmos, porta a porta, pessoa a pessoa, convencer as pessoas que o teu projeto merece a confiança de todos. Vamos ao trabalho. No próximo dia 12 de outubro vamos ganhar novamente o Conselho de Ferreira do Zezer para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para cada uma das freguesias. Viva Ferreira do Zezer, viva o Partido Socialista, viva Portugal! Como referido, José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, presidiu esta sessão e disse não ter dúvidas de que Bruno Gomes irá voltar a ter a confiança da população de Ferreira do Zezer. É um gosto encontrar-me hoje aqui convosco para apoiar a candidatura do Bruno, que certamente vai ser merecedor da confiança maioritária do povo de Ferreira do Zezer. Não apenas por aquilo que ele já conseguiu demonstrar em termos de capacidades políticas e de serviço à sua comunidade, mas por aquilo que ele representa em relação ao futuro. No dia 12 de outubro vamos certamente ver uma vitória eleitoral, mas vamos, sobretudo, ver uma maioria absoluta ainda mais consolidada do que aquela que teve há 4 anos atrás. Pude conhecê-lo quando era Ministro da Administração Interna e pude também saber que ele tinha qualidades humanas, intelectuais, muito elevadas e de que gostava da música e que sabia também interpretar mesmo um instrumento musical, tal qual eu também sei interpretar esse instrumento musical. O que é muito relevante, porque às vezes quando eu falava com o Primeiro-Ministro António Costa, ele me dizia: você tem um espírito muito sistemático, muito sistémico, organiza tudo, tem método, sempre na forma como trabalha e como organiza o seu trabalho. E eu dizia-lhe, olha, talvez pelo facto de ter aprendido música desde os 11 anos de idade e saber interpretar um instrumento musical desde essa idade. E, portanto, hoje também o Bruno é a demonstração de que essa capacidade para organizar, para ter método de trabalho, para ouvir as pessoas e transpor as suas preocupações para as suas prioridades políticas, são uma boa garantia para servir o povo de Ferreira do Zezer. Queria saudar também o Presidente da Federação Distrital e Deputado da Assembleia da República, Hugo Costa, e saudar o professor, que é o nosso professor na Universidade de Coimbra, um cidadão exemplar que, por aquilo que sei, é um dos professores prestigiados dessa universidade e que nos dá o gosto e a honra de presidir a Assembleia Municipal. Muito obrigado pela sua disponibilidade para continuar a fazer do órgão de escrutínio do Executivo Municipal o órgão da pluralidade democrática e do exercício de um escrutínio democrático com qualidade, porque quanto mais qualificada for a democracia local, mais consolidada, mais desenvolvida, mais qualidade tem a democracia no nosso país. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria dizer-vos que quando olhamos para os projetos locais, nós estamos em certa medida a olhar também para o modo como nós concebemos o desenvolvimento do nosso país. Na valorização da economia, na valorização das pessoas, na valorização do território e naquelas que são as prioridades fundamentais do desenvolvimento do território. Sempre que esse projeto de desenvolvimento assenta na capacidade para ouvir as pessoas, para as escutar com atenção, para as envolver no processo de decisão, como aqui, aliás, foi demonstrado com as Assembleias Municipais desconcentradas. Sempre que temos essa preocupação de ir ao encontro das comunidades, de cada pessoa em concreto, de as ouvir e de integrar essas propostas, essas ideias e essas perspectivas sobre o futuro no projeto de desenvolvimento, significa que nós estamos a construir todos os dias uma democracia mais qualificada, uma cidadania mais exigente, mais informada e mais esclarecida, que pode e deve participar na construção do seu devir coletivo. E é por isso que quando o poder é exercido com estas qualidades, com essas características, significa que as prioridades políticas são sempre aquelas que correspondem ao interesse das populações, ao interesse das comunidades. Sei hoje que, entre as vossas preocupações,
está, nomeadamente, a valorização da escola pública e a valorização da saúde e do apoio social aos mais carenciados. Nomeadamente, a aposta na escola pública significa apostar na igualdade de oportunidades. Independentemente das condições de origem de cada criança, aquilo que se pretende é que sejam cidadãos plenamente realizados no seu futuro. Independentemente das condições económicas e sociais de cada pessoa, aquilo que nós queremos é que a saúde e os cuidados primários de saúde sejam capazes de responder nos cuidados domiciliários, nos cuidados de família, nos cuidados de proximidade, para evitar a deslocação das pessoas para os grandes centros hospitalares e para a sobreconcentração das emergências hospitalares. Nós temos bem consciência de que só é possível reformar o Serviço Nacional de Saúde se formos capazes de capacitar as respostas dos cuidados primários de saúde. Porque é uma resposta capacitada nos cuidados primários de saúde que evita a sobreconcentração da procura dos cuidados hospitalares. Porque cerca de 30% a 40% da procura dos cuidados da emergência hospitalar são as denominadas falsas urgências, porque não há uma resposta capacitada nos cuidados primários de saúde. E, portanto, esta aposta, esta prioridade que aqui faz parte do programa eleitoral do Bruno, nosso Presidente da Câmara e futuro Presidente da Câmara, é uma das melhores prioridades políticas que ele poderia ter no seu programa eleitoral. Já o disse também porque é que a educação é muito relevante. Uma escola pública que tenha condições de dignidade para a aprendizagem, para essa igualdade, para a motivação dos professores, para a motivação das famílias, para a importância da educação enquanto fator de desenvolvimento, enquanto fator de mobilidade social, é o esteio essencial. A escola é o principal centro de uma vida de uma comunidade. A educação e a cultura. Porque é a partir dela que nós não apenas fazemos a transmissão de geração após geração do conhecimento que a comunidade nacional vai construindo, mas também é a partir dela que nós valorizamos a inovação, a criatividade e a capacidade para empreender, formando cidadãos do futuro com autonomia e com responsabilidade. Mas sei também que tem havido uma preocupação de valorização dos recursos económicos do território, nomeadamente correspondendo àquele que é um dos grandes desafios do poder local democrático dos tempos de hoje. O poder local democrático teve muitas fases na sua história. Os mais velhos, que aqui se encontram, recordar-se-ão bem da primeira fase do poder local democrático, da construção de infraestruturas de acessibilidades, da construção de infraestruturas de água, de saneamento, de eletrificação, e como foi bom e longo este percurso de conquistas fundamentais desde 1976. Depois veio a fase da construção dos equipamentos desportivos, culturais, recreativos. E hoje estamos a entrar numa nova fase. A fase em que os municípios podem e devem ter um papel decisivo na valorização dos recursos económicos, na criação de oportunidades de emprego para os jovens que aqui nascem e que aqui procuram encontrar oportunidades de vida futura. Essa é, naturalmente, uma das prioridades. Captar investimento. Valorizar os empresários locais que podem e devem ter condições para se capitalizar, para com esse capital reinvestirem na valorização do recurso do território, criarem oportunidades de vida, criarem riqueza, para fixar e atrair aqueles que aqui querem realizar plenamente, mais plenamente, as suas vidas comunitárias e em comunidade, em comunhão de valores. E, portanto, é para este propósito que nós hoje estamos a acompanhar as nossas candidatas e os nossos candidatos. Porque cada comunidade mais desenvolvida significa que é mais uma das partes, das 308 partes que temos no país, que contribui para o desenvolvimento do conjunto do país. O país é mais do que uma soma das 308 comunidades locais. Mas cada comunidade local, na medida em que progride, nós estamos a fazer progredir o país como um todo. É como cada cidadã e cada cidadão. Este jovem que aqui se encontrou connosco, o Francisco, que nos deixou ficar esta palavra de esperança no futuro. Quanto mais nós qualificarmos cada uma e cada um dos jovens como o Francisco, nós estamos a contribuir
o nosso pequeno contributo para o desenvolvimento da nossa comunidade nacional, o desenvolvimento da nossa sociedade. O mesmo acontece com a capacitação e com a qualificação de cada uma das autarquias, de cada um dos municípios. Queria dizer-vos que nós, no Partido Socialista a nível nacional, estamos concentrados naquilo que mais preocupa a vida das pessoas. Estamos concentrados, em primeiro lugar, em garantir que o país continua a crescer economicamente. Crescer economicamente para criar melhores condições, para remunerar melhor o emprego, para pagar mais aos trabalhadores, aos mais jovens e mais qualificados, mas também aos trabalhadores que ficam nas indústrias, nas empresas, que estão na restauração, que estão na hotelaria, porque nós precisamos de todos para desenvolver o nosso país. A segunda prioridade tem a ver com as questões da saúde. Este governo prometeu, como bem sabem, que resolveria de uma penada em muito pouco tempo os problemas da saúde. Nós sempre dissemos que o problema da saúde era um problema complexo e por isso avançamos com uma reforma para garantir uma maior articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de proximidade, os cuidados primários de saúde. Mas quiseram colocar em causa essa reforma. Chegaram mesmo a exonerar o responsável por aquela que era a sua estrutura executiva. E passado um ano, vamos entrar no segundo ano consecutivo em que somos confrontados com a falta de um plano integrado para gerir as emergências hospitalares e estamos a assistir a esta tragédia de todos os dias de termos mães que perdem os seus bebés, que não têm resposta adequada do Serviço Nacional de Saúde. Isto não pode continuar, é necessário encontrar soluções e nós estamos disponíveis, nós, Partido Socialista, estamos disponíveis para contribuir para esse objetivo. Porque nós queremos bem ao país, nós não ganhamos nada quando as coisas correm mal ao governo. Nós queremos que corram bem ao governo porque elas não correm bem ao governo. Elas correrão bem à sociedade portuguesa e correm bem ao país. Porque estamos aqui para servir o país. Mas a saúde é uma outra prioridade à qual nós temos que entregar muita da nossa dedicação, porque é um fator vital das nossas condições de vida. Assim como temos que continuar a garantir o investimento nas políticas de habitação, para respondermos não apenas às famílias mais carenciadas, mas também aos mais jovens e às famílias das classes médias, para quem a política de habitação continua a tardar em haver respostas da parte da administração pública. E, portanto, aquilo que eu vos queria dizer é que na economia, na saúde, na educação, no ensino superior, na cultura, na habitação, nas infraestruturas de transporte e de mobilidade, podem contar com o Partido Socialista para procurar concentrar toda a energia nestas áreas que são vitais à vida das pessoas. Eu sei bem que quando chegam a casa e veem as televisões, ou quando vão às redes sociais e olham para as redes sociais, vocês veem muitos outros temas e não veem estes temas a ser tratados como deveriam ser tratados. Porque há quem tenha interesse em dispersar as atenções das pessoas para temas que não são os temas de prioridade. Porque os temas que garantem o futuro da nossa vida coletiva são os temas que têm que ver com aquilo que acabei de vos referir. E quando olhamos para candidatos como o Bruno, Presidente de Câmara já hoje consagrado, e que se quer habilitar a um segundo mandato, e verificamos que as suas prioridades de desenvolvimento estão de acordo com estas prioridades que nós temos para o país, nós sentimos que também aqui estamos a construir uma parte das soluções para as questões do país e para servir a nossa sociedade. Bruno, aquilo que te quero garantir é que tens aqui no Partido Socialista o apoio indispensável para te sentires apoiado, para te sentires acompanhado nesta tua caminhada para servires o teu município e para garantires uma terra mais qualificada para o Mateus e para outros que aqui nasceram e que aqui querem fazer e realizar as suas vidas. A intervenção mais aguardada da tarde era precisamente de Bruno Gomes, candidato à Câmara de Ferreira do Zezer, que falou então dos últimos 4 anos, considerando-os como desafiantes perante tudo aquilo que já viveu. Bruno Gomes garantiu que sempre fez questão de ouvir a população. Tenho sido um Presidente de Câmara promotor de desenvolvimento, um conciliador, um potenciador de dinâmicas e crescimento, pois sempre entendi que tenho um papel absolutamente decisivo no território. Sem medo de fazer diferente, eu e esta equipa fizemos escolhas com coragem, fomos estrategas, criámos pontes, mediámos vontades e lutámos muito pelo bem-estar e qualidade de vida dos municípios. Hoje afirmamos politicamente Ferreira do Zezer, mostramos que com dedicação conseguimos resultados de excelência nas mais variadas áreas.
Caras e caros amigos, revertemos a tendência de diminuição da população, estando identificado um aumento de 2,75 entre 2022 e 2024. Desde 1950 que perdíamos população. Ferreira do Zezer é hoje um concelho mais atrativo à fixação de pessoas, o que impacta diretamente na dinâmica de crescimento que se impõe à interioridade do nosso território, coisa que sempre defendi. Concluímos a revisão do Plano Diretor Municipal, que estava há 25 anos para ser concluído. O nosso principal instrumento de gestão territorial veio permitir, com transparência e cuidado, desbloquear o licenciamento e a legalização de mais habitação e mais indústria no concelho, o que promove a fixação de pessoas. Estamos empenhados em aumentar a zona industrial, garantindo lotes com maior dimensão e comprometemos a tornar o licenciamento industrial de serviços e de unidades de produção menos moroso, mais fácil e mais claro. Com a implementação de instrumentos e metodologias de rápida evolução, estamos a pôr fim aos problemas que ao longo de décadas causaram perdas de milhões de euros de investimento no nosso concelho. Hoje temos um gabinete de apoio ao empresário. Estamos a meses de iniciar a construção de uma incubadora de empresas, um projeto relevante, diferenciado e que será mais um ativo na captação de investimento e empresas. Mas não nos limitamos apenas à gestão territorial. Estamos profundamente empenhados em revitalizar e valorizar o património que nos define. Exemplo disso é a requalificação do espaço público de Dornes e a nossa icónica Torre Pentagonal de Dornes. Um verdadeiro ex-libris do nosso concelho e um testemunho vivo da nossa história. Este investimento não é apenas na recuperação de uma estrutura, é na preservação da nossa identidade, na atração de mais visitantes e na criação de novas oportunidades para a economia local. Temos hoje em construção a estrutura de apoio à praia fluvial da Bairrada Barradinha, que irá criar um local moderno e seguro para o convívio familiar, para a prática desportiva e para o contacto com a natureza. Este é mais um passo na nossa visão de criar um concelho onde as pessoas se sintam bem, com acessos facilitados e espaços de lazer que fazem parte da nossa essência e que promovem o bem-estar e o sentido de comunidade. Transferimos competências para as juntas de freguesia, permitir ter um concelho mais ordenado, mais limpo e mais seguro. As juntas de freguesia têm hoje um papel mais relevante no apoio aos seus. Esta medida estratégica não se limita a uma mera distribuição de tarefas. Pelo contrário, representa um reforço significativo da autonomia local e um reconhecimento do papel vital que estas estruturas desempenham no dia-a-dia das nossas comunidades. Muito obrigado aos senhores presidentes de junta e aos seus executivos. Temos hoje uma forte intervenção social e educacional com projetos inovadores e em estreita harmonia com as diversas associações e as entes sociais e educacionais. Como já aqui hoje foi dito, temos em construção aquela que foi a primeira escola da nossa NUT 2 com financiamento PRR. Temos, por isso, esta nova escola EB23/ES a ser construída e está também a preparar-se a implementação para o próximo ano letivo do ensino articulado no concelho. Uma grande vitória que terá frutos no futuro próximo e que vai ao encontro ao número de alunos que reflete a vitalidade e a atratividade do nosso concelho para as famílias. Esta infraestrutura moderna e equipada será fundamental para acolher dignamente todos os nossos jovens. Este passo estratégico responde às necessidades e talentos específicos dos nossos alunos, preparando-os de forma mais completa para os desafios do futuro. Estamos, por isso, a construir as bases para uma geração mais qualificada e preparada, garantindo que a educação seja um motor de progresso e de oportunidade para todos. Afirmamos culturalmente o concelho, com eventos singulares e diversificados, pensados para as várias gerações e para os mais variados gostos. Acredito que a cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento e para a coesão territorial. Por isso, investimos na criação de uma oferta cultural rica e acessível, que vai desde espetáculos musicais, exposições de artes, passando para festivais temáticos e iniciativas que promovem as nossas tradições. O nosso objetivo é que cada cidadão encontre
no Conselho um espaço de enriquecimento pessoal e de convívio, ao mesmo tempo que atraímos visitantes e dinamizamos a economia local. Esta aposta na cultura reflete a nossa visão de um Conselho vibrante, que celebra sempre a sua identidade e que se abre a novas expressões artísticas. Este sucesso não é um acaso. É o resultado de uma gestão rigorosa, de uma visão estratégica clara e de um trabalho incansável das nossas equipas que souberam identificar as oportunidades e apresentar projetos de elevada qualidade e relevância. Estes fundos estão a ser aplicados em infraestruturas essenciais, na requalificação do espaço público, no apoio às nossas empresas e no fortalecimento das nossas redes sociais e educativas, impulsionando o progresso que se sente em cada canto do Conselho. Temos em curso uma requalificação profunda do nosso centro de saúde, mais de €500 mil. Esta intervenção representa não só o investimento no futuro de cada um de nós, mas também é o coração da estratégia que definimos para o aumento do bem-estar da nossa população. Orgulhamos-nos de ter dos melhores indicadores de cuidados de saúde em todo o Médio Tejo. E isto não é por acaso. É fruto do trabalho incansável dos nossos profissionais, da dedicação das nossas equipas e de uma visão que sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. Temos um centro de saúde que conta com serviço de medicina dentária. Este é um passo decisivo para garantir que todos os munícipes tenham acesso a cuidados de saúde oral de qualidade, sem necessidade de grandes deslocações. Acreditamos que prevenir é o melhor remédio. É por isso que estamos a investir em iniciativas que promovem estilos de vida saudáveis, que informam e capacitam a nossa população para cuidar de si. Mas somos ambiciosos. Queremos prevenir, queremos inovar e queremos fazê-lo com a máxima qualidade. E a verdade é que só conseguiremos alcançar este patamar de excelência com um plano municipal de saúde robusto e bem definido. E como o Sr. Secretário-Geral deu conta, os meses vão passando, mas os problemas não se resolvem. E o tempo tem o seu tempo. E já era tempo de termos melhores resultados. Por isso queremos este plano que não só responda às necessidades atuais, mas que também antecipe os desafios do futuro. Este é o nosso compromisso. Uma saúde mais acessível, mais preventiva e mais inovadora para todos em Ferreira do Zézer. Juntos continuaremos a construir um futuro mais saudável e próspero para a nossa terra. Caras e caros amigos, estamos a requalificar a habitação social, 8 focos, e temos previsto que arranquem para a construção nos próximos meses 24 de 55 focos para a habitação a custos controlados, cujo valor total ascenderá a mais de 7 milhões de euros e que irá potenciar a fixação de pessoas. Esta empreitada traduz-se numa residência digna para quem procura uma oportunidade de viver e trabalhar no concelho. Impulsionará a economia local e fortalecerá o nosso tecido social, contribuindo decisivamente para o crescimento e a vitalidade da nossa comunidade. Requalificámos um conjunto de arruamentos e espaços públicos, com investimentos de vários milhões de euros, pelo que temos hoje uma vila mais ordenada, mais cuidada e mais bonita. Investimentos que também tivemos a capacidade de fazer e para os quais conseguimos financiamento comunitário. Estamos perto de concretizar um investimento imediato de €1 milhão na manutenção e requalificação das nossas vias municipais. Este não é um valor simbólico, é um compromisso para requalificar as vias mais degradadas do nosso concelho. No entanto, este investimento, por mais significativo que seja, é apenas um primeiro passo. Um plano de manutenção e requalificação das vias municipais não é apenas uma necessidade, mas uma prioridade, dados os elevados custos inerentes à manutenção das vias. Este plano é um compromisso sério e estruturado para enfrentar de frente este problema de forma duradoura. O nosso compromisso com a comunidade é inequívoco, traduzido num apoio sem precedentes às IPSS e diversas associações. Ultrapassámos a marca dos €2 milhões em financiamentos para as IPSS neste mandato, reforçando a base do nosso apoio social. As associações culturais e desportivas foram igualmente beneficiadas com mais de €2 milhões,
dinamizando o panorama cultural e desportivo local. E para os nossos heróis da linha da frente, os bombeiros, um apoio superior a €1 milhão assegura que podem continuar a proteger-nos com eficácia. Este é o nosso investimento naqueles que fazem a diferença todos os dias. E eu confesso que não me quero alongar muito, mas de todo não posso deixar ninguém, nem nenhuma área para trás. Outro foco da nossa candidatura será o compromisso com o bem-estar dos nossos séniores. Sabemos que o envelhecimento da população traz consigo desafios únicos e é por isso que queremos continuar a desenvolver programas, projetos e serviços que combatam o isolamento social e a solidão não desejada. Para alcançar estes objetivos, a nossa estratégia foca-se em diversas vertentes que promovem a proteção social e o envelhecimento saudável. Na prática, isto traduz-se num programa de convivência e lazer, serviço de apoio personalizado, desenvolvimento pessoal e incentivo à participação cívica. Queremos, portanto, capacitar as pessoas idosas residentes no nosso concelho para que estas possam ser protagonistas de vidas mais ativas, mais participativas e mais saudáveis. A indústria florestal desempenha um papel de enorme importância no nosso concelho, sendo um motor económico fundamental e uma fonte de emprego para muitas famílias. Reconhecemos o seu valor e, por isso, o município deve assumir-se como um parceiro ativo na superação das lacunas que esta indústria possa enfrentar. Não basta reconhecer a sua importância, é imperioso criar instrumentos de ajuda concretos que promovam a sua resiliência, mas também o seu crescimento sustentável. No entanto, a nossa visão não vem além da formação dos seus técnicos, dos seus operacionais, abraçando, sim, um conjunto mais vasto de iniciativas que visam fortalecer todo o ecossistema florestal, com pedagogia nas áreas de ordenamento, de exploração e gestão florestal, segurança no trabalho, técnicas de prevenção e combate a incêndios rurais, certificação florestal e manuseamento de equipamentos modernos que visem a estabilidade da indústria a longo prazo. Caras e caros amigos, caros e caras ferreirenses, a agricultura é muitas vezes alvo de um abandono político e estratégico que pretendemos sanar. Se há coisa que gosto, é falar com os agricultores, porque falam também com muita gente e porque conhecem este território como ninguém. É sem dúvida um setor com enorme potencial para o futuro do concelho. Para que possa continuar a prosperar e a ser um pilar da nossa economia e sociedade, propomos um conjunto de medidas focadas no apoio e no estímulo à agricultura de precisão, ao apoio e à certificação de qualidade e à continuação da promoção dos produtos locais, como o nosso Clube de Produtores e cadeias curtas que não só despertam para a excelência dos nossos produtos, como incrementam o seu valor no mercado. O comércio local é parte integrante da dinâmica social ferreirense e a vitalidade do mesmo é o espelho da nossa comunidade. É imperativo que o centro da vila seja animado, ocupado com pessoas todos os dias, em todas as épocas. Não se trata apenas de uma questão económica, mas de um desígnio social e cultural que fortalece os laços comunitários, atrai visitantes e cria um ambiente próspero para todos. O desporto tem que continuar a ser apoiado e estimulado no seu todo e em todas as modalidades. Queremos continuar a afirmar a Ferreira do Zézer como um concelho referência na área desportiva. Para alcançar esta visão, as nossas propostas focam-se em duas vertentes essenciais: a dinamização e o apoio às modalidades existentes, com uma incidência forte na formação, e a melhoria das infraestruturas desportivas, que poderão ser um atrativo para eventos desportivos de referência. Connosco, Ferreira do Zézer terá um pavilhão que passará a ser multiusos, com a requalificação do atual e ainda o desenvolvimento de diversas medidas de incentivo à prática desportiva que, além do apoio abrangente às modalidades e clubes, focar-se-á ainda em programas de desenvolvimento desportivo, desporto escolar e comunitário, percursos pedestres e cicláveis e, claro, o reconhecimento do mérito desportivo. E sim, já vou na última página. Hoje continuamos a pagar a 0 dias e neste momento não temos dívidas.
Além de que, na sexta-feira, tínhamos 8,5 milhões de euros nas nossas contas. Mas não significa que temos dinheiro para gastar em tudo o que queremos. Significa sim que temos dinheiro para gastar naquilo que é preciso gastar. E temos esse dinheiro para continuar a fazer obra relevante, como aquelas que aqui já mencionei. Por isso, aquilo que eu quero dizer para vocês e também para lá fora é que temos uma sólida estabilidade financeira no município. Temos essa solidez financeira que nos permite pensar o futuro com autonomia e independência necessárias para tomar decisões que realmente beneficiam a nossa comunidade. Manter esta disciplina financeira é o nosso compromisso contínuo. É a garantia de que as decisões tomadas hoje servirão genuinamente os interesses da nossa comunidade, sem hipotecar o futuro das próximas gerações. E não fizemos tudo bem. Seria irrealista afirmar o contrário. A verdade é que só erra quem faz, quem se atreve a inovar, a arriscar e a trilhar um caminho diferente, com determinação. A nossa abordagem sempre foi a de não nos conformarmos. Optámos por ser proativos, por sair da zona de conforto e por procurar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. E pedia a vossa atenção. O presente mandato foi, com propósito, um mandato de construção e de visão estratégica, onde as infraestruturas e os grandes projetos definiram a nossa ação. Criámos as condições e lançámos as bases para o futuro. Agora, com essa fundação estabelecida, a minha ambição para o próximo mandato, e se me for dada a vossa confiança, é clara e inequívoca. Será um mandato integralmente focado nas pessoas. Será um mandato integralmente focado nas pessoas. É tempo de direcionar cada política, cada recurso, cada esforço para o bem-estar dos nossos cidadãos, para a nossa educação, para a nossa saúde e para as oportunidades. Das estruturas para as vidas. É este o caminho. E para terminar, o programa eleitoral do Partido Socialista, que é a coluna vertebral do desenvolvimento do Concelho, está a ser construído e será o reflexo da vontade e da opinião dos ferreirenses. Esta será uma candidatura com um projeto feito pelos ferreirenses e para os ferreirenses. Esta será uma candidatura com um projeto feito pelos ferreirenses e para os ferreirenses. Um projeto onde todos juntos vamos melhorar Ferreira do Zezer, onde todos juntos vamos desenvolver Ferreira do Zezer, onde todos juntos vamos unir Ferreira do Zezer. Este é e será um projeto aglutinador, agregador e conciliador. Foram 4 anos que fizeram a diferença. Serão 4 anos em que continuaremos a fazer diferente. Todos juntos vamos ganhar a Câmara Municipal e fazer mais e melhor por Ferreira do Zezer.